Namastê, yogis e yoginis, sejam bem-vindos para o nosso dia 6 do nosso desafio aqui de asanas e simbologia. Se você ainda não conhece esse desafio, ainda dá tempo de você participar. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu explico certinho como que você pode participar e você pode concorrer a um kit de yoga com um tapetinho, uma bag para você levar seu tapetinho para onde você quiser, uma bolsinha com ervas aromáticas para você colocar nos olhos para você fazer o seu relaxamento, o seu shavasana e 2 aulas de yoga comigo. Então dá uma olhadinha aí como funciona. Tá acontecendo lá no Instagram esse desafio e queria pedir para você também curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ajudar a compartilhar essa mensagem do yoga, espalhar para o máximo de pessoas possível. Hoje, no nosso desafio, a postura que a gente vai fazer e que a gente vai ver a história por trás é Garudasana, a postura da águia. Então, separa aí seu tapetinho e vamos dar início à nossa prática. Então vamos dar uma olhada na história por trás de Garudasana, que faz uma homenagem a Garuda, que é uma ave celestial. Na verdade é uma mistura, uma forma humana e uma forma de ave, né? Tem bico, tem asas e serve de veículo, né? É o meio de transporte do deus Vishnu. Mas da onde vem Garuda, né? Então existia um sábio chamado Kashyapa, muito poderoso, e ele tinha algumas esposas, dentre elas uma que chamava Kadru, a outra que chamava Vinata. E Kadru e Vinata eram também irmãs. E por serem boas esposas, esse sábio concede a elas uma graça, uma bênção, elas podem escolher alguma coisa. Kadru, ela escolhe ter 1000 filhos, e esses filhos são nagas, ou seja, serpentes. 1000 filhos serpentes que sejam muito valentes, poderosos. E Vinata, vendo esse pedido da irmã dela, Kadru, de ter esses filhos valentes, ela pede só 2 filhos. Porém, ela pede que os 2 filhos dela sejam mais poderosos do que todas as nagas, do que todas as serpentes, filhas de Kadru. E o sábio concede, então, esse pedido a elas. Vinata vai ter 2 filhos, um vai ser Aruna, o outro vai ser Garuda. Os 2 com formas de aves, né? Nascem alados. E Kadru vai ter os 1000 filhos Nagas, ou seja, serpentes. Então uma tem uma linhagem de serpentes, a outra vai ter uma linhagem de aves, né? 2 filhos de aves. Acontece que existe um cavalo que se chama o Chichaishravas. O Chichaishravas é um cavalo místico, divino, tem 7 cabeças. E Kadru e Vinata fazem uma aposta para saber qual é a cor do rabo desse cavalo. Esse cavalo é um cavalo branco. E Vinata, obviamente, fala: o rabo desse cavalo é branco também. E Kadru fala: não, na verdade, eu acho que o rabo desse cavalo é preto. E elas fazem uma aposta. E quem perder essa aposta tem que virar serva da outra. Para não perder a aposta, Kadru pede para as nagas, para os filhos dela, serpentes, irem até esse cavalo e se agarrarem no rabo dele, nos fios do rabo desse cavalo, para parecer que esse rabo é preto. E dessa forma, Kadru vence a aposta, né, nessa trapaça, e Vinata então vira serva de Kadru. Os filhos delas nascem de ovos, né? Então tanto as nagas nascem de ovos de serpentes e Garuda e Aruna também nascem de ovos das aves ali. E nasce depois de um tempo, então aquele ovo fica chocando por muito tempo, mais de 500 anos, é um tempo bem longo, e nasce então depois Garuda. E Garuda nasce e vê a mãe sendo serva da irmã dela, de Kadru. Então ele decide ir falar com as nagas, com o exército de nagas, né, com os primos, para libertarem a mãe. E as nagas falam o seguinte: então a gente liberta a sua mãe,
Só que em troca a gente quer a mirta. A mirta é o líquido, o néctar da imortalidade, é o néctar divino. Então Garuda vai atrás desse néctar da imortalidade. E, obviamente, isso não é uma coisa simples de se fazer. Então ele enfrenta vários desafios, ele tem que lutar com deuses, mas ele consegue bravamente pegar esse néctar da imortalidade. E ele vai levar isso para as nagas. Porém, o néctar da imortalidade, se você bebe uma gota, você já se torna imortal. Mas Garuda não toca nesse néctar. Ele está fazendo isso justamente só para livrar a mãe dele desse karma dela, né? De ficar como serva da tia. Então, ele começa a levar isso para as nagas. Vishnu vê isso e percebe a bondade, a lealdade de Garuda, que não vai se usufruir disso, ele mesmo não vai tomar esse néctar divino. Ele está fazendo isso para ajudar a mãe dele. E então ele aparece para Garuda, ele concede a bênção para Garuda de ser imortal, então o próprio Deus Vishnu dá para ele essa bênção de ser imortal, e Garuda então se oferece para ser o veículo, ele vai carregar Vishnu para onde ele quiser. Então, Indra, o rei dos deuses, também faz um acordo com Garuda. Ele vai levar esse néctar da imortalidade para as nagas pensarem que na verdade ele conseguiu e que então eles vão libertar a mãe dele. Ele leva. Só que ele fala para as nagas, antes de vocês tomarem esse néctar, vocês têm que se purificar, têm que ir lá se banhar no rio Ganges e depois vocês voltam e tomam. E quando as nagas vão então se purificar lá no rio, Indra pega o néctar de volta e leva embora esse néctar, né? Então as nagas ficam sem esse néctar divino. Cria-se ali uma inimizade, então, entre Garuda e as serpentes. Então, por isso que na mitologia também Garuda é o inimigo das serpentes. Garuda e as nagas não se dão bem ali. Tanto que essa história que eu estou contando, ela está narrada no Mahabharata. No comecinho do Mahabharata. Numa parte que chama Adiparva, que é Adi significa primeiro, então é a parte do primeiro capítulo ali. Mas também no Ramayana, que eu já contei a história do Ramayana aqui quando a gente estava falando de Hanumanasana, também no Ramayana tem uma parte em que Rama, lembra que Rama é uma das encarnações de Vishnu. Rama é capturado, e ele é capturado com uma arma divina que lançam nele, que se chama Nagapat. Nagapat, Naga, é uma serpente, então é uma corda em forma de serpente que amarra Rama. E nesse capítulo, nessa parte, quem vem salvar Rama é Garuda. Garuda aparece e a Nagapat, que é a inimiga natural, né? A águia é a inimiga natural dessa serpente, Nagapat simplesmente se solta e deixa Rama livre. Então também aparece no Ramayana a história de Garuda, que vem salvar Rama, que é o próprio Vishnu. Bom, essa é a história de Garuda, de como ele nasce, filho de Vinata, de como ele tenta salvar sua mãe, né, desse karma que ela tem de ser serva de Kudra, e de como criou-se essa inimizade, de como que Garuda se tornou também o veículo de Vishnu. E vamos então fazer Garudasana. Acho que essa foi a história mais longa que eu contei, eu não sei. Depois tem que olhar o tempo desse vídeo, mas imagino que tenha levado mais tempo do que as outras, né? Garudasana é uma postura de equilíbrio. E é uma postura de equilíbrio que a gente faz entrelaçando as pernas e os braços. E como que a gente vai fazer isso? Para fazer Garudasana, eu vou descer o meu quadril flexionando os meus joelhos. E a partir daqui, eu vou passar minha perna esquerda por cima da direita, aproximando bem os meus joelhos. Então, ó, aproximei os meus joelhos. O meu pé aqui, eu posso deixar o dedão lá no chão, se fica muito instável. Eu posso deixar o meu pé aqui do lado do meu tornozelo. Ou se eu consigo, eu tenho espaço, eu posso passar o meu pé lá por trás, ó, levando o meu dedão por trás da minha panturrilha. E quando eu fizer isso, ó, eu vou sentir bem essa região aqui, ó, glúteo médio. Esse lado aqui, ó, do meu quadril está trabalhando bastante, muito mais do que esse.
Esse lado aqui, ó, ele anteriorizou um pouquinho, porque eu passei minha perna por cima, então essa crista ilíaca, né, esse osso aqui, ela foi ligeiramente um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para o alto. Bom, esse aqui é a posição das pernas. Os braços, então existem também, se vocês forem olhar essa postura na internet, existem pessoas que fazem de formas diferentes. Então, tem gente que, como a perna esquerda está por cima, vai passar o braço esquerdo por cima do direito. Eu prefiro fazer ao contrário. Então, se a minha perna esquerda está por cima, eu vou passar o meu braço esquerdo por baixo do direito. Por quê? Porque como eu elevei aqui um pouquinho, ó, já anteriorizei e elevei essa crista ilíaca, se eu elevar esse ombro também, passando por cima, a tendência é eu encurtar mais esse lado aqui, ó. Então a postura fica um pouco assim. É óbvio que eu estou exagerando aqui, mas eu alongo mais esse lado e encurto esse lado. Então, como eu elevei um pouquinho aqui a minha crista ilíaca, eu vou descer esse ombro para manter essa distância aqui nas laterais do meu tronco. Então, eu vou estender os meus braços e eu vou passar o meu braço esquerdo por baixo do direito, aproximando bem os cotovelos, vou flexionar os meus cotovelos e vou aproximar o dorso das mãos aqui. Se eu consigo, eu vou cruzar e aproximar a palma das mãos. Fixa um ponto e respira, Garudasana aqui. A mesma coisa, então, depois para o outro lado. Quando você desfaz, sente bem, ó, quando você desfaz, a diferença entre a perna direita e a perna esquerda. Qual foi a região que trabalhou mais? Nos seus ombros, como que você sentiu o alongamento de fazer isso aqui? Percebe o seu corpo. Por outro lado, a mesma coisa, então, ó. Eu vou descer o quadril, é importante manter a perna flexionada. Eu vou passar a minha perna direita por cima da esquerda, se der. Eu levo o meu dedão lá por trás, se não eu escolho uma das variações, né, de deixar meu pé lá no chão, ou de deixar meu tornozelo, meu pé próximo do tornozelo. Vou estender os meus braços, então minha perna direita está por cima, meu braço direito vai por baixo. Aproximo os cotovelos, uno as mãos aqui. Ah, esse é o jeito certo de fazer Garudasana. Quando a gente está falando de yoga, das posturas, a gente tem que entender que a postura vai ser expressa a partir do seu corpo. E nunca o seu corpo tem que se adequar a uma postura. Porque aqui são várias pessoas diferentes que estão me assistindo. Tem uma que vai ser mais baixa, outra que vai ser mais alta, uma bem mais magrinha, outra mais gordinha, outra vai ter um problema no cotovelo, outra vai ter uma anatomia diferente, uma rotação diferente aqui na cabeça do fêmur. Então, é você que faz o asana se adequar ao seu corpo. Você não faz o seu corpo se adequar ao asana. Então não existe uma forma certa de fazer. A gente explora. Igual eu falei, o braço vai por cima ou vai por baixo? Testa, vê como que é pra você. Pra mim, de como eu sinto no meu corpo, eu acho que pra mim, colocar o braço, a perna que vai por cima, eu fazer o contrário nos meus braços, então se a minha perna esquerda está por cima e eu passar o meu braço esquerdo por baixo, no meu corpo eu acho que isso fica melhor. Mas tem professores, tem praticantes que vão fazer ao contrário porque para eles é melhor isso no corpo. Sente, explora a sua prática. A prática não é engessada, não é de um jeito, pronto e acabou. Testa, vê como que isso vai ser refletido no seu corpo. Beleza? Temos aqui a história de Garudasana, a forma de fazer esse asana. E, mais uma vez, eu peço então para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, porque essa é a forma que você me ajuda a divulgar, a difundir essa mensagem do yoga. A gente tem mais um dia do nosso desafio, amanhã a gente termina essa jornada aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que esteja sendo útil, né, saber um pouco mais da mitologia por trás, e a gente se vê amanhã. Namastê!